Olá, meu querido, minha querida, tudo beleza por aí? Como é que estão as coisas com você? Que prazer estar falando contigo nessa live, nessa aula de hoje, nessa terça-feira tão bacana, onde nós vamos tratar de temas tão profundos como o nosso relacionamento com Deus, que permeia as nossas posses materiais, tá bom? Sobre o que vai ser a nossa aula de hoje? Seguinte, eu vou dar para você os fundamentos do sucesso financeiro bíblico, os fundamentos do sucesso financeiro bíblico. E eu sei que logo de cara tem muita pessoa que já vai falar, já vai dar um dislike aí, porque vai falar que esse assunto é teologia da prosperidade. Eu sei que tem muita gente na internet assim que a internet ela é povoada por pessoas do contra, assim, né? Só de ouvir falar de sucesso financeiro bíblico, a combinação dessas três palavras, já vai achar que não está falando uma coisa verdadeira. Mas o que eu vou dizer hoje, você vai ver, acompanha comigo, é com base nisso aqui, ó, na palavra de Deus, na Bíblia, tá bom? Se você caiu de paraquedas nessa aula, quem sou eu e sobre o que eu falo aqui nas redes sociais? Só para você entender. Meu nome é Fabrício Galego, eu sou mentor bíblico financeiro, tá? Da onde que surgiu esse termo, mentor bíblico financeiro? Tem a ver com o que eu faço na minha vida profissional. Eu ajudo casais cristãos, quando estão assim com a vida totalmente desorganizada financeiramente, a organizar as finanças de tal forma a conseguir fazer reservas de emergência, que o dinheiro consiga sobrar na vida financeira desses casais. Eu ajudo a fazer esses casais fazerem isso, tá bom? Isso tudo à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Nesse viés temos trabalhado toda terça e quinta nas nossas redes sociais. Sai uma aula, tá bom? E hoje eu vou falar sobre os fundamentos do sucesso financeiro bíblico, tá bom? Então se você se interessa por o tema de finanças à luz da Bíblia, segue a gente aí, Instagram, Facebook e YouTube, tá bom? Que toda terça e quinta sai uma aula mais aprofundada. E todo dia de manhã sai um pequeno fragmento também, um pequeno conceito. Se você nos seguir, você vai acompanhar o nosso material, tá bom? Então, logo de cara já larga um curtir nesse vídeo, porque isso ajuda na distribuição desse conteúdo através da internet, tá bom? Que legal, então. Os fundamentos, vamos para o nosso conteúdo então. Os fundamentos do sucesso financeiro bíblico. Quando a gente fala dessa questão de sucesso financeiro, muitas pessoas já criam conceitos na cabeça delas, né? O que é uma pessoa de sucesso financeiro, né? É uma coisa tão relativa, né? Essa questão do sucesso, né? Quando a gente vê uma pessoa com muito dinheiro, a gente já tende a falar que essa pessoa ela é uma pessoa de sucesso financeiro. Mas, como a gente vai ver hoje na nossa aula, nem sempre isso é verdade, tá? Nem sempre ter muito dinheiro é sinônimo de sucesso financeiro. Deixa eu só botar aqui o meu cronômetro aqui, para não me perder no meu time aqui, no meu tempo. Pera aí. Enquanto o pessoal vai chegando aí na nossa aula, vai deixando aí sua dúvida, tá bom? Perdi aqui meu relógio. Tudo bem, ó. Já tô com o meu horário aqui, ó. Já consigo me localizar. Então é o seguinte, o que é ter sucesso financeiro? O que é, para a maioria das pessoas, sucesso financeiro é você ter muito dinheiro. Você ter grandes somas de dinheiro aplicado no banco, ter grandes recursos financeiros. Mas, de acordo com a palavra de Deus, não necessariamente ter abundância de dinheiro significa ter muito sucesso. Inclusive, existe uma pergunta que permeia a história da humanidade, que é uma pergunta muito intrigante, que nós como cristãos, às vezes essa pergunta ela surge também nos bate-papos, nas rodinhas, que é o seguinte: por que o ímpio prospera? Por que aquela pessoa que não segue a Deus, uma pessoa que ela não está nem aí para os princípios bíblicos de Deus, nem, sei lá, nem lê a Bíblia, nem se importa com Deus, e você vê essa pessoa prosperando financeiramente, acumulando, ganhando cada vez mais, né? Então às vezes a gente fica com essas questões dentro de nós, né? Lá em Jeremias 12:1, o profeta Jeremias também tinha esse mesmo dilema. Ele escreveu assim, ó: por que o caminho dos ímpios prospera? Olha só o que ele falou. Porque todos os traidores vivem sem problemas. Ele
tinha esse mesmo dilema, assim. Puxa, mas se eu estou fazendo as coisas tão certinha diante de Deus, procurando ser um servo de Deus, uma pessoa fiel, por que eu não estou com essa prosperidade toda sobre a minha vida, né? E em contrapartida, outras pessoas estão se dando tão bem, né? Outras pessoas estão se dando tão bem. Já viu alguém passar por esse tipo de questionamento? E eu quero abrir a Bíblia lá no Salmo 73. Porque o salmista ali, no Salmo 73, ele está com esse dilema também. Olhando para as pessoas ao seu redor e ele está se questionando, falando para Deus, né? Então pega aí, Salmo 73, tá? Pega a sua Bíblia aí, vou pegar a minha aqui, e eu vou ler para você, olha que legal esse salmo, tá? Esse Salmo 73, quem escreveu ele foi a família de Asaf. Asaf foi um homem muito importante no povo de Israel, que ele era responsável pelos cânticos lá no templo, tá? Então a família dele é muito importante no que diz respeito à composição das músicas. E esse Salmo 73 aqui que eu vou ler, ele é uma música lá do Antigo Testamento, tá bom? Diz o seguinte, ele é dividido em 3 partes esse salmo, tá? Primeira parte é do 1 ao 12. Segunda parte é do 13 ao 22 e a terceira parte do 23 até o 28. E olha que interessante é o clamor do coração desse homem diante dessa realidade, né? Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Isso aqui é a introdução do Salmo, né? Versículo 2 diz o seguinte: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Olha aqui o 12 agora, olha como o 12 ele é intrigante. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Aumentam as suas riquezas. Essa é a primeira parte do Salmo 73. E o que é essa introdução desse salmo? É o salmista apresentando o dilema, apresentando a problemática, né? Como que o ímpio vive uma vida de impiedade diante de Deus. E no 12 diz, né? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam a sua riqueza. Os ímpios vivem dessa forma. Aí na segunda parte desse Salmo 73, ele vai, o Asaf ali, dessa família de Asaf, né, que eles cantam, não sei se foi do Asaf essa música, esse Salmo 73, mas é da família dele, como diz ali, né? Ele mostra a luta dele diante desse dilema. Por que os ímpios estão prosperando? Como que ele tem, quais são as estratégias que ele tem colocado em ação diante desse problema? E olha que legal, ó, versículo 13. Certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os seus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional, né? Então, essa luta dele, ele se vê diante desse quadro, diante do ímpio que está prosperando, o coração dele se aperta e ele revela aqui essa batalha que tem internamente dentro dele, né? E ele se vê com o coração amargurado, sentindo inveja daquela situação dos ímpios, né?
E ele até termina ali falando que ele era como um animal diante dessa situação. Ele se dá conta o quanto que esse sentimento, está fazendo mal para ele. E é interessante ali no 18 que ele diz que, no 17, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. O ponto divisor das águas aqui foi quando ele entrou diante da presença de Deus. O templo no Antigo Testamento significa a presença de Deus. E quando esse salmista ele entra na presença de Deus, ele se dá conta de que por mais que os ímpios estejam desfrutando de certa prosperidade momentânea, os ímpios, eles têm um destino. E o destino deles não é ao lado do Pai. Não é ao lado de Pai. Ou seja, os ímpios estão semeando simplesmente para essa vida. E o salmista ele está semeando para a vida eterna, para a eternidade. E isso é uma diferença isso gera no coração dele uma diferença muito grande. E ele termina aqui o Salmo 73 revelando a vitória que ele teve diante desse quadro, diante desse problema que ele viu, de que o ímpio estava prosperando, a batalha pessoal dele, a mudança do coração e a vitória que se apresenta no final. E olha que lindo, termina assim o Salmo 73. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Ele fez do Senhor o refúgio dele. E ele abandonou aquele sentimento de inveja para com aqueles que estão vivenciando uma prosperidade focada somente nessa terra, né? Sabe que eu gostaria de te dizer que ao seguir os princípios bíblicos, todas as portas vão se abrir para você na sua vida. Né? Que você vai ter sucesso financeiro, que a sua conta do banco vai ficar cada vez mais recheada de dinheiro. Eu gostaria de poder dizer isso, mas se eu falasse isso para você, eu seria um insensato, não seria verdadeiro para com a vida. Eu quero te dar um exemplo. Vamos supor que um empresário que tem um negócio, ele decide que a partir de hoje ele vai seguir claramente todos os princípios bíblicos. E ele será um homem honesto. Ele vai ser um homem honesto em todas as áreas da vida dele, principalmente nos negócios dele. E ele decide que a partir daquele dia, todo produto que ele vender, ele vai dar a nota cheia. Ele vai dar a nota fiscal daquele produto, ele vai pagar os impostos 100% daquilo que ele comercializou, do serviço que ele fez. Esse empresário que faz isso, ele está fazendo o quê? Sendo fiel a Deus, como um mordomo fiel. Deus confiou a ele uma empresa, um negócio, e ele está fazendo a parte dele como um mordomo fiel. Ele está seguindo os princípios bíblicos, financeiros bíblicos, né? Dai a César o que é de Deus, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É isso que ele está fazendo. Mas ao fazer isso, saiba que tecnicamente e principalmente assim, efetivamente, diante da concorrência dele, esse homem ele tende a perder a competitividade, uma vez que o concorrente dele não se apega a esses princípios eternos de Deus. O concorrente dele daqui a pouco vai dar uma meia nota, esse homem vai enganar, vai pegar um produto, às vezes vai mentir na hora de vender. Isso vai fazer com que ele tenha, teoricamente, um lucro mais momentâneo. Mas ele vai perder para a eternidade. E semear para a eternidade significa para nós sucesso financeiro. Mesmo que não seja um sucesso financeiro, mas uma abundância para a nossa vida como um todo. Mesmo que nesse momento a gente tenha algum tipo de prejuízo financeiro, né? Te conto a história de um outro rapaz. Teve uma ideia de um grande negócio. Esse homem, ele estava desempregado e ele teve uma grande ideia de um negócio que ele ia empreender.
sabe que empreender um negócio no Brasil não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa assim tão simples, né? Porque a gente não aprende como empreender na escola, a escola não nos ensina, muitas vezes os nossos pais também não nos ensinam esse tipo de aprendizado. Aquele homem decidiu que ele queria empreender, né? Esse homem, ele teve uma ideia de um negócio extremamente lucrativo, um negócio muito lucrativo, tá? Um produto puro, um produto inovador, né? O custo de operação para colocar em ação esse pequeno negócio dele era um custo muito baixo, um custo muito reduzido. Ele não tinha que investir numa estrutura física, não era como uma franquia que ele tinha que comprar e investir muito dinheiro para começar aquele negócio. E por outro lado, a demanda para esse produto que ele estava prestes a comercializar era muito grande. Cada vez mais surgiam novos clientes potenciais para esse produto que ele estava ofertando, né? Ele tinha grande agilidade para entregar esse produto, né? Ele mesmo trabalhava a matéria-prima e entregava esse produto para os seus clientes. Os clientes pagavam em dinheiro vivo para ele, o que fazia com que ele tinha uma rápida giro de caixa. Ele estava sempre com o dinheiro vivo na mão, a carteira dele estava sempre abarrotada de dinheiro. Esse homem, né? Ele descobriu uma verdadeira mina de diamantes nesse negócio, né? Ele não precisava de uma equipe muito grande para tocar esse pequeno negócio dele, não precisava de muita formação acadêmica para isso. A concorrência não era tão intensa naquela área onde ele estava trabalhando. Ele tinha a possibilidade de expansão desse negócio através de um marketing multinível, onde ele colocaria outras pessoas para trabalhar para ele, e até mesmo ele vislumbrava a possibilidade de vender aqueles produtos pela internet, encontrar um meio de comercializar através da grande rede de computadores, né? Você ouvindo esse relato desse homem, você pensa assim, nossa, né, que oportunidade boa esse rapaz encontrou. Eu te pergunto, você gostaria de encontrar uma oportunidade como essa? Algo que você pudesse empreender dessa forma também? A maioria das pessoas gostaria, até o momento em que eu digo qual é essa oportunidade. Essa oportunidade é o relato de um homem que começou no tráfico de drogas, né? Esse homem começou esse negócio que tem todas essas características: um bom negócio, muito lucro, um baixo custo de operação, grande demanda, né? Paga com dinheiro vivo, uma grande oportunidade de um trabalho. Mas só que eu te pergunto, do que adianta você empreender um negócio que pode ser muito lucrativo, mas que vai te destruir o seu coração? Não adianta nada, não adianta nada. E infelizmente, muitas pessoas estão fazendo, não assim vendendo drogas, mas se envolvendo em processos na vida que está sendo destrutivo para ele, destrutivo para nós, né? Então assim, sucesso financeiro não é necessariamente ganhar muito dinheiro. Viver uma vida abundante com Deus não necessariamente tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem lá no banco. E eu quero te dar 3 dicas, 3 conselhos, tá? Sobre esse tema do sucesso financeiro, tá? Que é o seguinte, 3 conselhos para você levar nessa aula de hoje. A gente já falou sobre essa questão da prosperidade do ímpio. O sucesso financeiro bíblico permeia essas 3 áreas que eu vou te falar. E a primeira delas é o seguinte: sucesso financeiro não significa vida de sucesso. Sucesso financeiro não significa uma vida bem-sucedida, tá bom? Uma vida bem-sucedida, para e pensa nesse conceito, né? Aquela vida que ela dá sequência depois que ela deixa de estar, né? Por exemplo, os meus avós, né? Seu Gordiano e Dona Cotinha, né? Que saudade dos meus avós. Meus avós partiram e hoje eles estão lá na glória, estão lá com Deus, né? O meu avô partiu primeiro e depois foi a minha avó quem partiu. E eu me recordo do velório dos dois, né? Foi um momento de tristeza, de despedida para eles, mas aquela família, né? 9 filhos, bem casados, uma família linda, onde todos ali diante do caixão dos meus avós puderam falar palavras doces a respeito de tudo aquilo que eles aprenderam dos meus avós. E a vida dos meus avós foi uma vida bem-sucedida. O que é uma vida bem-sucedida? É uma vida que sucede depois da partida deles, da memória e do legado que eles deixaram para nós. Que eles deixaram para nós e que a gente leva hoje adiante, né? Como as flechas na mão de um guerreiro, o salmista diz que assim são os filhos, né?
E essa ilustração da flecha ela é muito poderosa, que quando você joga uma flecha, aquela flecha ela está em sua posse, você possui aquela flecha. Mas a partir do momento que você lança ela, ela leva o que de você? A sua energia, ela leva o seu legado, e aquela flecha ela vai em direção ao alvo. E a partir do momento que ela sai de você, ela não é mais sua, mas sim ela está em pleno voo, mas ela leva muito daquilo que você passou para ela. Isso é ser bem sucedido. E para você ser bem sucedido financeiramente, dentro desse contexto que eu estou falando hoje, o que eu quero te deixar é o seguinte: nunca, jamais jogue com seus valores. Não jogue, não abra mão dos seus valores, tá? Não abra mão dos seus valores. Porque no dia que você abre mão dos seus valores, você perde a sua identidade. A sua identidade. Não abre mão dos seus valores. Porque quando você perde a sua identidade, você já não sabe mais quem você é. Quem que você é, você perde quando você abre mão dos seus valores. Teve uma vez que eu conversei com uma jovem, há muito tempo atrás, e ela estava falando que ela estava procurando um namorado. E ela era cristã, sabe? Estava procurando namorado. E ela falou algo muito triste, assim. Ela disse que quando a gente é jovem, está procurando namorado, a gente tem muitos valores, muitos critérios, né? Para aquele namorado, para aquela namorada. Só que com o passar do tempo, quando você vai ficando com mais idade, os seus critérios vão caindo, né? Antes, por exemplo, né, você queria um rapaz bonitão, daqui a pouco, não precisa ser tão bonitão, pode ser mais ou menos bonito, né? Daqui a pouco, serve um feio mesmo, né? Por exemplo, né? E ela falou algo muito triste, que é o seguinte, que o último valor que se abre mão é o valor de casar-se com uma pessoa da mesma fé. Né? A pessoa tentou de tudo e no final ela abre mão disso e acaba casando com uma pessoa que não é da mesma fé. Isso é muito triste. O que essa pessoa está fazendo? Né? Ela está abrindo mão dos seus valores. E ao abrir mão dos seus valores, ela está jogando com a sua identidade e perdendo a sua identidade que foi resgatada por Cristo lá naquela cruz. Então assim, você quer ter sucesso financeiro na sua vida? Esse é o primeiro ponto. Não jogue com seus valores. Não abra mão dos seus valores. Honestidade, sem amar o dinheiro, tá bom? Humildade. Coloque-se à disposição do reino de Deus. Isso é os seus valores, tá bom? Não negocia com eles. Segunda dica que eu te dou é o seguinte: a verdadeira vida abundante é estar em paz com Deus. Vida abundante de verdade não tem a ver com ter centenas de milhares de reais no banco. Isso não necessariamente quer dizer com uma vida abundante. Porque existem pessoas que têm centenas de milhares de reais no banco e são pessoas pobres. São pessoas que não são ricas para com Deus. Né? E para viver essa vida abundante e estar em paz com Deus, o que a gente precisa? Viver de acordo com o reino de Deus. E só vive de acordo com o reino de Deus aquele que faz parte do reino de Deus. E para fazer parte do reino de Deus, você precisa fazer as pazes com Deus. Você precisa deixar que Ele entre na sua vida, que Ele resgate você, te livre dos seus pecados. E ao fazer isso, ao abrir o seu coração para esse Deus puro e verdadeiro, você vivenciará a paz com Deus. Tá bom? A paz com Deus. Porque os nossos pecados e as nossas falhas romperam essa paz com Deus, né? Nós nos rebelamos contra Ele, mas Deus enviou Jesus para que Ele nos unisse a Deus novamente através do sacrifício dele, da morte dele e da ressurreição. E a partir do momento que a gente entende esse sacrifício de Cristo, a gente pede perdão pelos nossos pecados e a gente se entrega diante desse altar, assim, Deus, essa é a minha vida aqui agora. Nós temos paz com Deus. E a partir do momento que você tem a paz com Deus, você começa a desfrutar da paz de Deus. É a paz para viver a vida abundante. Uma vida até desapegada às coisas materiais somente deste mundo, né? E esse desapego, ele é chave para a gente fazer o quê? Para a gente conseguir administrar bem os recursos que Ele tem nos dado, todo o dinheiro que Ele tem colocado na nossa mão, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa família, os nossos relacionamentos são recursos que Ele tem nos dado. Administrar bem esses recursos e vivermos dentro da nossa realidade, abandonando a ganância, a inveja e todo tipo de pecado que nos destrói. Tá bom? Isso é ter a paz com Deus e depois desfrutar a paz
de Deus para a nossa vida, para que essa vida seja uma vida abundante, tá bom? E o terceiro conselho que eu quero deixar nessa aula de hoje é o seguinte: deseje somente o que vai lhe fazer bem. Na nossa vida, puxa, isso aqui é muito disruptivo, essa palavra está na moda hoje em dia. Na nossa vida, a gente deseja muitas coisas, tá? A gente deseja dezenas de coisas, né? A gente deseja, às vezes, mudar de trabalho, a gente deseja, sei lá, ter muitas coisas, né? Comprar um apartamento, comprar um carro, comprar muitas coisas a gente deseja, né? E eu tenho um segredo na minha vida que eu aplico e que ele mudou muito a maneira como eu encaro a realidade. É o seguinte: eu pego todos os desejos que eu tenho e coloco eles diante de Deus. Mas não como no sentido assim, Deus me dá o que eu estou desejando. Me dá, Deus, eu quero isso, quero aquilo outro. Não. Eu pego esse desejo, coloco diante de Deus e falo assim: Deus, eu só quero aquilo que realmente vai fazer bem para mim e para minha família. Né? Eu quero aquilo que vai me fazer bem. Então, Pai, toda humildade eu te peço, olha, tenho esse desejo, mas será que está de acordo com a tua palavra? De acordo com aquilo que tu queres para a minha vida? Vai me fazer bem ter isso? Se for para me fazer bem, me dá. Se não, tira do meu coração esse desejo. E ao fazer isso, a gente vive uma vida de mais abundância, uma vida de contentamento. Contente. Porque estando contente, a gente pode ter e não ter algo. Depende daquilo que a gente coloca diante de Deus no nosso coração, tá bom? O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver feliz e contente em toda e qualquer situação, tendo ou não tendo. Isso é viver uma vida de abundância. Talvez você vá enfrentar momentos de muita abundância financeira na sua vida. Promoção no trabalho, os ativos que você criou ao longo da sua vida financeira, os seus investimentos, sei lá, casas de aluguel que você conquistou ao longo da sua vida, ou talvez alguns momentos em que você vai passar certa escassez na sua vida financeira, né? Esses altos e baixos, eles acontecem, né? E o segredo para ter uma vida de sucesso, bem-sucedida, né? Bem-sucedida e de abundância é saber estar contente em toda e qualquer situação. Porque, meu amigo, minha amiga, sabe que nesse mundo, esse mundo é um mundo muito volátil, né? De altos e baixos. Existem momentos em que a gente se apega a coisas tão passageiras, e que nosso Deus nos chama. É a gente desapegarmos daquilo que não podemos manter. Porque tudo que a gente não pode manter, se a gente se apegar a essas coisas passarão. E a gente vai se frustrar quando as circunstâncias da vida subirem e baixarem. Tá bom? Eu quero muito orar por você nesse momento. Né? Você ficou até aqui no final dessa aula. Né? Eu quero te agradecer pelo seu tempo. O seu tempo que a gente teve. Tá? E eu gostaria muito de saber se você tem algum pedido de oração. Eu gostaria de orar por você nesse momento, tá bom? Se não estiver ao vivo nessa hora, deixa aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração, que eu vou orar por você. Depois eu vou tirar um tempinho e vou orar, tá bom? Então deixa aqui embaixo nos comentários e aproveita também para compartilhar essa aula. Talvez você veja que mais gente precisa ouvir esse tipo de comentário, tá bom? Então compartilha essa aula também para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então vamos orar nós dois nesse momento, a colocar diante de Deus o nosso coração e pedir que Ele nos ajude nesse processo, tá bom? Vamos lá então, vamos comigo. Pai de amor, estou aqui, ó Pai, diante dessas pessoas, Pai, que estão vendo essa aula, Deus. Eu sei que tu, Senhor, é poderoso, o Senhor transcende todo entendimento. O Senhor usa, Pai, as ferramentas como a internet para distribuir a sua palavra, distribuir conselhos que vão de encontro às necessidades, ó Pai, das pessoas, Deus. E Pai, o Senhor sabe como o nosso coração às vezes ele está apegado a coisas materiais, apegado a um sucesso financeiro que é tão transitório. E eu quero colocar diante de Ti o meu coração e o coração dessa pessoa que está escutando nesse momento, Pai. Pai, supre todas as necessidades dessa pessoa, Pai. Necessidades físicas, emocionais, espirituais, Pai. Se essa pessoa ainda não tem a paz com Deus, que hoje seja um dia de salvação na vida dela, Pai. Cuida dela, salva ela, Deus. Convença ela da maldade dela, do pecado dela e resgata ela, Pai. Pelo poder de Cristo Jesus, daquele sangue derramado naquela cruz, Pai. Coloco diante de Ti a minha vida também. Nos ajuda, nos traz a Tua paz, Senhor Deus. E possamos vivenciar, ó Pai,
uma vida de profunda abundância, Pai, em todas as áreas, Pai. Que possamos ver a abundância, além dos recursos de dinheiro, Pai, nas nossas mãos, Pai. Faz de nós bons mordomos, Pai. Coloco diante de Ti a minha vida e dessa pessoa em especial que está acompanhando comigo esse momento, Pai. Abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus que entregamos esse momento nas Tuas mãos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Que legal, meu querido, que legal estar com você então. Salmo 73, do 1 ao 28, foi o que nós lemos aqui nesse período, tá bom? Se você tiver alguma dúvida a mais a respeito do tema de finanças, eu te convido a você seguir o nosso conteúdo aqui na internet, tá bom? Por quê? Porque a gente dá sempre dicas a respeito desse tema, tá? De como organizar definitivamente a sua vida financeira, tá bom? E aproveita para compartilhar, como eu já falei antes, tá? Aproveita para mandar para mais pessoas. Daqui a pouco o grupo do WhatsApp que você tem, o grupo da família, ou até mesmo compartilhar aí no Facebook, Instagram, ou lá no YouTube também, tá? Dessa forma você ajuda bastante o nosso canal, tá bom? Se inscreva, compartilhe e é um prazer profundo estar compartilhando com vocês esse conteúdo, tá? Meu nome é Fabrício Galego, eu sou um mentor bíblico financeiro, tá bom? Toda terça e quinta, se você se conectar mais ou menos nesse horário, as nossas redes sociais, você vai ver o nosso conteúdo sendo transmitido, tá bom? Então, para quem chegou aqui no finalzinho agora, ó, a gente está saindo já, terminando a nossa aula. Eu vou deixar essa aula disponível, tá? Outras aulas também estão disponíveis na nossa rede social. Toda terça e quinta sai uma, então elas ficam sempre disponíveis, tá? E se você pegar apenas um pequeno fragmento, de uma pequena parcela dessa aula, dá uma procurada no restante do material, onde a gente tem essa aula mais extensa, tá? Como eu tiro as pequenas pílulas desse conteúdo, o material mais completo você acha nas nossas lives. Beleza? Foi um prazer muito grande estar com você, tá? Temas das próximas aulas, você pode ir colocando também, se você tem alguma dúvida específica, tá, sobre algum tema, no que diz respeito a finanças à luz da Bíblia, coloca aí também, manda uma mensagem para nós. Se você está vendo dentro do IGTV, manda um direct para nós. Dessa forma eu consigo responder diretamente para você. Ou até mesmo pode mandar um e-mail para mim, tá, que eu respondo todos os meus e-mails, tá? fabriciofgalego@gmail.com. Anota aí, Fabrício F. Galego. Não, perdão, esse é o do Gmail. Tô falando do Gmail assim, ó. ffgalego@gmail.com. F de Fabrício, F de Fernandes, que é o meu nome, né? Fabrício Fernandes, galego@gmail.com. Tá bom? Manda um e-mail para mim se tiver alguma dúvida, manda um direct aí no Instagram, que é mais direto também, e a gente vai conversando, tá bom? Se tiver dúvidas, eu quero muito te ajudar a trilhar este caminho, tá? Fique com Deus e a gente se vê na próxima aula, tá? Até mais.